Hoje a gente vai começar a modelagem de uma caixa de papelão com tampa e com uma pega. Então, para começar, eu sugiro que, para quem tem dificuldade de trabalhar em metros, que é a medida que o Blender trabalha, a gente pode trocar o sistema de comprimento de metros, podemos trocar para centímetros ou milímetros. Hoje eu vou colocar centímetros, tá? Então, a gente começa aqui, né, seleciona aqui com as setinhas o nosso cubo. Aí, depois a gente pode entrar no modo de edição, aqui em cima, nesse menu, modo de edição. Aí, aqui em cima ainda, a gente seleciona face, tá? Aí, selecionamos a face de cima, deletamos ela. Aí, vai pedir aqui se vai querer deletar vértice, arestas ou face, a gente quer deletar a face. Aí podemos, agora, temos aqui já, digamos, uma caixa aberta, ela não tem nenhuma espessura. A gente volta aqui para o modo de objeto. Agora a gente poderíamos ter feito antes, mas agora a gente vai aqui nesse menu lateral, na primeira abinha aqui, item, e vamos alterar as dimensões aqui da nossa caixa. Então, eu quero que ela tenha aqui no eixo X, né, esse comprimento aqui ao longo do eixo vermelhinho, que é o X, 60 centímetros, 40 centímetros ao longo do eixo Y, que é o verdinho, e 40 centímetros de altura, que é no eixo Z. Aqui a gente tem a nossa caixa. Vou colocar aqui na perspectiva ortográfica. Então, aqui temos já as dimensões, né, que a gente quer a nossa caixa. E agora, vamos colocar aqui, nela, vamos voltar para o modo de edição. Vamos selecionar tudo. A gente pode vir aqui, selecionar tudo. A tecla de atalho é o A também, pode ser. Depois nós vamos aqui no menu Faces e vamos adicionar uma espessura. A gente vai colocar a opção Solidify Faces. E aí aqui vai abrir a nossa janelinha aqui embaixo. Eu não vou querer solidificar 1 centímetro. Vou querer selecionar a opção de 5. Essa parte aqui da espessura, às vezes ele tem uma defasagem de 10. Então, quando eu digo que são 5 centímetros, na verdade são 5 milímetros, tá? Se for ver, não faz sentido falar que isso aqui são 5 centímetros, não tem. Então, aqui a gente tem 5 milímetros de espessura, solidifiquei o objeto que era apenas a parte externa, né? E aí a gente ganhou a espessura aqui, ó, tá? Agora a gente vai fazer uma tampa para encaixar em cima dessa nossa caixa. Só que aí, no caso, a tampa, ela tem que levar em consideração que para encaixar aqui, ela também vai ter uma espessura de 5 milímetros, meio centímetro. Então, ela tem que ser meio centímetro maior do que a caixa, do que as dimensões da caixa. Então, eu vou sair aqui do modo de edição, vou entrar no modo objeto, a tecla de atalho é o Tab, para quem quiser utilizar. Vou adicionar uma nova malha, um novo cubo, ele está bem maior. Aqui a gente já vai colocar nas medidas que a gente quer. A tampa, ela vai ter, em vez de os 60 centímetros de comprimento, ela vai ter 60,5. A gente vai adicionar a espessura, tá? E a face, né, ela vai ter no eixo X de comprimento, no eixo Y, quer dizer, de largura, ela vai ter os 40 centímetros mais os 0,5 de espessura. Aqui eu vou especificar que ela vai ter 10 centímetros de altura, tá? Ela é menor do que a caixa, né? Aí com essa setinha aqui, ó, de movimentação, eu já puxo aqui para cima, eu tenho a tampa, né, um pouquinho maior do que a caixa.
Aí eu vou fazer a mesma ação que eu fiz anteriormente. Aí eu vou entrar no modo de edição. Vou selecionar a face, aí eu seleciono esta face aqui, eu deleto a face. Aí eu giro aqui mais um pouquinho. Aí eu poderia selecionar tudo, né? Todas as faces. E utilizar aqui a ferramenta Solidify Faces. Mas para a gente conhecer uma outra ferramenta, eu vou utilizar a ferramenta Extrude Along Normals. Quer dizer que ela faz uma extrusão, que seria aumentar o sólido, né? Fazer um aumento nesse sólido, só que perpendicular a cada uma das faces selecionadas. Então, eu venho aqui e faço esse aumento que é perpendicular. Pode ver que ele cresce perpendicular a cada uma das faces que está selecionada. Aqui ficou com 12, né, milímetros, eu quero com 5, tá? Com 5, ok. Tem a mesma espessura da parte de baixo. Aqui eu vou sair do modo edição, vou entrar no modo objeto para a gente testar aqui, ó, nossa caixa ela entra. Ok. Já temos aqui a caixa, a base e a tampa, tá? Agora a gente quer fazer uma pega. A pega vai ser um furo que vai ficar aqui, mais ou menos nessa região aqui. Para fazer esse furo, eu vou usar um objeto para cortar. Então, vou adicionar aqui uma nova malha, um cilindro. Tá? Cilindro. Ele é bem grandão, né? O cilindro, a gente pode, aqui na escala, já diminuir um pouco o tamanho dele. Aí na seta de movimentação agora, para facilitar um pouco, né? Vou tirar aqui. Vou reduzir mais um pouco aqui na escala. Aí aqui vou na rotação agora. Eu quero rotacionar em torno do eixo Y, que é esse aqui o verdinho, 90 graus para deixar ele de frente para a face da nossa caixa, tá? Então aqui eu faço a correção, eu fiz um pouquinho mais do que 90, ali embaixo eu pego e coloco 90 graus. Agora aqui eu já estou na perspectiva ortográfica, tá? Aqui na vista ortográfica. Eu vou clicar aqui bem em cima do X, aqui no gizmo, e aí aqui eu tenho a minha vista frontal. Tá? Aqui, na verdade, é a vista lateral direita, mas para mim, nesse caso, eu estou considerando esse como a frente do objeto, tá? Então, eu vou colocar um pouquinho mais para cima, aqui na escala, vou alterar um pouquinho aqui a escala desse objeto, deixar mais assim, vou diminuir um pouquinho, eu acho que para uma pega já tá bem legal, assim, esse tamanho, tá? Acho que eu fiz uma alteração aqui, não, ok. Então, a nossa pega tá longe da caixa, então precisamos agora aumentar o tamanho dela, para que ela seja um objeto que trespasse a caixa, tá? Então, vou colocar ali dentro, agora eu vou aumentar aqui em direção ao eixo X, só no X, tá? Para não deformar. A gente já colocou na posição correta anteriormente, né? Aqui vou aproximar novamente, vou usar essa perspectiva aqui, visto de frente, ok, tá? Já tá na posição mais ou menos correta, a gente seleciona a tampa, coloca a tampa no lugar para ver se ficou legal. Eu acho que pode ir um pouquinho mais para cima, pega, aqui, ficou legal, eu acho. Ok, a tampa pode voltar para lá para a gente conseguir ver o que está acontecendo ali. E aqui a gente volta e veja aqui, ó, assim que ficou, tá? Agora eu vou adicionar
um modificador, tá? Eu seleciono a base é o objeto que vai ser cortado, tá? Então, eu vou selecionar a base, aqui nessa ferramenta da chavinha, né? Eu vou adicionar um modificador, e o modificador vai ser o booleana, que tá escrito. Nossa. Aqui, eu vou selecionar a diferença, tá? Eu vou selecionar agora com esse conta-gotas, qual que é o objeto que vai cortar, ou que vai interferir, né, na base da caixa. Então, eu seleciono aqui o cilindro, aí peço para aplicar aqui, se reparar já apareceu o corte, né, já tá aparecendo que tem um corte aqui, porque já ficou laranjinha como a caixa aqui nessa parte. Então, eu mando aplicar, aí o cilindro aqui eu vou retirar, ó, e já tem a minha pele. Então, deletamos aqui o cilindro e a caixa já está aqui modelada, tá? Essa aqui foi a modelagem básica da caixa. E aí, no próximo vídeo, a gente vai fazer a aplicação de textura na caixa.